Bom dia, primeiro C. Bom dia. Vamos lá, deixa eu fazer o... Bom dia, deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. Carregou? Carregou. Então vamos lá. Trigonometria é o tema que nós estamos estudando agora, né? Vou organizar aqui, pegar uma água para tomar. Trigonometria significa, né? Tri de 3, gonos de ângulo e metrim de medir. Então, significa o estudo das medidas dos triângulos. E aí, a trigonometria no triângulo retângulo. Tá vendo? Como, por exemplo, a medição. Lembra quando eu falei para vocês nas outras aulas que nós tivemos que o geógrafo, ele precisa, o cartógrafo, precisa dessas medições para desenhar os mapas? Saber a distância da montanha, a altura dela? Justamente para medir a quilometragem certa, a altitude, tudo certinho, tá? Na astronomia também, o cálculo da distância entre os planetas utiliza-se a trigonometria para determinar a distância percorrida pelo satélite em relação aos tempos. Na topografia, né, para determinar a altura dos morros, montanhas e colinas, utiliza-se a trigonometria para vocês verem que ela é muito utilizada hoje em dia. Tem aplicação. Na construção civil, para determinar o comprimento, por exemplo, de uma rampa a ser construída. Tem alguém aí que quer fazer engenharia? Tanto em qualquer área, viu, gente? Utiliza. Então, o triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, é aquele que possui um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, mais um conceitozinho aqui de que vocês confundem muito. Então, aqui a gente tem, ó, no triângulo retângulo, vejam bem, esse triângulo está virado. O maior segmento do triângulo retângulo é a hipotenusa, sempre vai ser, que é o maior lado do triângulo retângulo. Então, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Mas como em qualquer triângulo, tá? Mas o triângulo retângulo, um dos ângulos dele é reto e a soma dos dois ângulos agudos são menores que 90. Então, somando tudo, sempre será 90 graus. A soma dos dois ângulos internos é igual a 90 e nós podemos dizer que os ângulos eles são complementares num triângulo retângulo. Então, o maior lado dele é a hipotenusa e aqui os outros dois lados são os catetos. O que vai analisar? Nós nunca vamos analisar um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus. Nunca. A gente sempre analisa um ângulo agudo, que é menor que 90 graus. Ou ele vai estar nessa dimensão, ou ele vai estar nessa daqui. Então, é a partir disso que eu vou analisar quem é o meu cateto adjacente, quem é o meu cateto oposto. Uma dica, primeiro C, cateto oposto vai estar sempre atrás do ângulo que a gente tá analisando. Então, se eu sei quem é meu cateto oposto, o outro é adjacente. Não tem erro, tá? Então, ó, triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, aqui é para a gente calcular a área de um triângulo retângulo. Para calcular essa área, nós utilizamos o teorema de Pitágoras,
que é o que nós estamos estudando em geometria. Então, ó, maior segmento desse triângulo, a hipotenusa, quanto ela mede? Primeiro C, vamos ver se vocês entenderam. Quanto mede a hipotenusa nessa imagem aí de triângulo retângulo? Onde está a hipotenusa? Quanto ela vale? Fala de novo. 5. Isso, 5. Isso mesmo. Essa é a hipotenusa. Então, se essa é a minha hipotenusa, os outros dois lados são os meus catetos. Um mede 4 e o outro mede 3, certo? Então, vamos verificar se ele cumpre, né? Segue a regra do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma, né? Dos quadrados dos catetos. Então, olha só. B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Então, 25 será igual a 9 mais 16, que é igual a 25. É um triângulo retângulo e satisfaz o Teorema de Pitágoras. A aplicação do Teorema de Pitágoras agora. Aqui tá pequeno, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, para vocês verem melhor. Melhorou? Para olhar os exercícios, ó. Dado um triângulo equilátero de vértice A, B e C, né? Estabeleça uma relação entre a medida H da altura e a medida L do lado do triângulo. Então, ele está pedindo para a gente fazer a relação, ó. Da medida H, que é a altura, e dos lados, tá? Então, aqui na imagem, a gente tem um lado L e um lado L dividido por 2. Lembrando que esse triângulo ele é completo, é para a gente analisar o lado A, o B e o C. Então, o que que a gente tem? A altura aqui no meio, L dividido por 2 e L nas laterais. Então, ó, primeiro passo, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ó, L ao quadrado, certo? Porque eu tenho dois lados iguais. É igual a altura ao quadrado, porque eu também tenho dois triângulos aqui, ó. Se eu dividir ele no meio, tem dois triângulos retângulos. Mais L dividido por 2 ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. Porque se eu dividir no meio, eu vou ter dois triângulos retângulos com as mesmas medidas. Então, o que que eu vou ter, ó? Que a altura ao quadrado será igual o L ao quadrado menos, tá? Vamos colocar o que é semelhante tudo no mesmo membro, por isso que ele fica negativo. L ao quadrado dividido por 4, tá? Então, a gente vai ter altura ao quadrado é igual, tá? Aqui a gente tira aquele mínimo múltiplo comum, que aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 1. Então, entre mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é o próprio 4. Aí, o que que a gente faz? 4 dividido por 1, aí a gente faz aquelas multiplicaçãozinha, tá? Então, aí, resultado, a gente vai ter a altura ao quadrado é igual a 3L ao quadrado dividido por 4. Então, ó, 4 entre 4 e 4 e 1 é o próprio 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1, 4. Então, aqui é como se eu tivesse 4L ao quadrado menos 4 dividido por 4 é 1. 4 vezes 1. Aí, eu vou ter 4 menos 1. Vou ter 3L ao quadrado positivo dividido por 4. Que é igual a altura, que será igual a L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Professor, como a gente faz isso? Tiro o expoente aqui do H, e aí eu vou ter isso aqui como resultado, ó. Tirando o expoente do L,
eu vou ter raiz quadrada dele, que é o inverso. Raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá? É o resultado final. A número 2, dado um quadrado A, B, C e D, estabeleça a relação entre a medida da diagonal e a medida do lado. Então, ó, diagonal ao quadrado, teorema de Pitágoras aqui, é igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, agora é só a gente juntar. Diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Tira na raiz quadrada aqui, o que a gente vai ter? L é igual a raiz quadrada de 2, tá? Isso aqui é difícil de calcular? Não. Eu vou passar para vocês só a explicação teórica de como fazer, mas no decorrer da semana a gente vai fazer o exercício do passo a passo, beleza? Vocês estão conseguindo pelo menos acompanhar a explicação? Eu tô. Então, continuando. Um feixe de retas paralelas intersectado de duas transversais determina sobre essas transversais segmentos proporcionais. Aqui, gente, a gente vai chegar lá no Teorema de Tales. Teorema de Tales também nós estudamos. Ops, passou sem eu querer. Teorema de Tales nós estudamos lá em geometria, antes do Teorema de Pitágoras, lembra? Então, tá aqui. A gente vai fazer como? Vamos redesenhar, pegar todas as medidas que a gente tem na nossa imagem, ó. E o que é proporcional, a gente divide um pelo outro, tá? Então, o que a gente tem? Qual que é o proporcional? Segmentos de retas paralelas, transpassados por duas transversais. A gente vai fazer aqui o lado 120 dividido por 90 vai ser igual ao lado x dividido por 87, que será igual a 108 dividido por y, que é igual ao z dividido por 75, que é igual a 80 dividido por w. Então, como que a gente faz para descobrir o valor de cada um? Vamos pegar apenas 2 e resolver os cálculos, ó. Então, ó, separando, vamos pegar 120 dividido por 90 igual a x dividido por 87. Aí a gente encontra o valor de x. Posteriormente, a gente depois vamos pegar esse 120 dividido por 90, fazer com 108 dividido por y. Depois vamos fazer 120, que é igual a 75 dividido por z. E aí a gente vai achar o valor de 1 por 1, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o valor de x. Como que a gente vai fazer isso? Ó, 120 dividido por 90 é igual a x dividido por 87. Multiplica cruzado. Então, a gente vai ter aí, ó, 120 dividido por 90. Só posso fazer logo a minha divisão aqui, não tem problema, tá? Porque aí eu já trabalho com números menores, fica até mais fácil. Então, ó, simplifica aqui essa fração. Se der para me simplificar, eu posso simplificar ela. Simplificando, ó, 120 dá para dividir por quanto, gente? Para simplificar. Lembrando que para me simplificar ela, eu simplifico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Cento e vinte por 3, quanto que dá? 40, não é? 40 por 90 por 3, quanto que dá? 90 dividido por 3, 30, não é? Então, a gente vai ter 40 dividido por 30, aqui não tá 40, mas é 40 dividido por 30, que será igual a x dividido por 87, tá? Simplificar é isso. 120 por 3, 90 por 3. Peraí, vamos fazer um negócio que acho que dá para simplificar por um número maior. 120 dá para simplificar por 30. 120 simplificado por 30 dá quanto? Dá 4. E 90 simplificado por 30 dá 3. Então, chego nos 4 terços. Vou chegar no menor número possível da minha fração.
Vocês estão entendendo isso aqui? Vou simplificar para me chegar no resultado menor possível. 120 dá para simplificar por 30. 120 dividido por 30 é 4. 90 dividido por 30 é 3. Então, vou ter 4 terços é igual a 108 dividido... É igual a x dividido por 87. Agora sim, ó. Vou ter 3x é igual a 348. 4 vezes 87. Então, ó, isolando o x, 348 dividido por 3 é 116 metros. Então, o meu x é igual a 116 metros, que é o valor que eu não tenho. Para mim descobrir o valor de y, como que a gente vai fazer? A mesma coisa. 120 dividido por 90 é igual a 108 dividido por y, tá? E aí, o que a gente tem? A gente sabe que 120 dividido por 90 dá para simplificar por 30 e a gente vai ter 4 terços é igual a 108 dividido por y. Multiplica cruzado. 4y é igual a 324. 3 vezes 108, tá? Então, o y, que ele colocou como x, mas é um y, será igual a 324 dividido por 4, que é igual a 81 metros. Agora, para a gente descobrir quanto que mede essa rua aqui de Z, vamos fazer a mesma coisa. 120 dividido por 90, tá? Para simplificar, é igual a Z dividido por 75. Então, aí a gente vai ter 4 terços, que é igual a Z dividido por 75. Multiplico cruzado, vou ter aí, ó, 3Z é igual a 75 vezes 4, que é 300. 3Z é igual a 300. Z será igual a 300 dividido por 3, que é igual a 100 metros. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o W. Ó, 80 dividido por W é igual a 120 dividido por 90. Então, vou ter 4 terços, 120 dividido por 90 simplifica por 30, vai dar 4 terços, é igual a 80 dividido por W. Multiplica cruzado, 4W será igual a 240. W será igual a 240 dividido por 4, igual a 60 metros. Teorema de Tales é isso, é fazer essa proporção. O que é proporcional, eu vou dividir um pelo outro. Então, ó, 120 é proporcional a 90. X proporcional a 87, 108 proporcional a Y. Então, ó, 120 dividido por 90 é igual a X dividido por 87, que é igual a 108 dividido por Y, que é igual a Z dividido por 75, que é igual a 80 dividido por W. Então, se eu fizer a minha relação, a minha razão entre eles, eu vou ter que fazer a razão de 120 dividido por 90. Simplificando é 4 terços. Então, eu vou separar a razão e igualar cada fração para descobrir o valor de cada um. Professor, o que isso tem a ver com trigonometria? Tem tudo a ver. Teorema de Tales também se relaciona a razões trigonométricas, tá? Então, aqui a gente chega na função de seno. E a função de seno, qual é a função de seno? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, veja bem, a hipotenusa, sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, chama-se seno de alfa, a razão entre as medidas do cateto oposto, a alfa, e a hipotenusa do triângulo. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu já sei que a hipotenusa é o maior segmento do triângulo retângulo. Então, quem é o meu cateto oposto? É o lado do triângulo que está oposto ao ângulo que eu estou analisando, que nesse caso é o ângulo alfa. Então, ó, seno de alfa é igual cateto oposto a alfa, que é esse aqui, dividido pela hipotenusa, tá bom? Então, tá aqui mais uma relação trigonométrica. Primeiro C, dúvidas, perguntas. Então, vamos a um exemplo somente, para a gente fechar por hoje. Exemplo de aplicação, ó. Uma estrutura metálica tem um comprimento de 8 metros e está apoiada no solo, como mostrado aqui na imagem, formando um ângulo de 50 graus.
sabendo que seno de 50 graus é aproximadamente 0,77, determine a medida da coluna vertical que sustenta a estrutura metálica, tá? Então, ó, o desenho é esse daqui. Vamos, então, substituir. A estrutura metálica ela tem um comprimento de 8 metros, que está apoiada no solo. Então, esse comprimento aqui, ó, do que está apoiado no solo é 8 metros. Então, 8 metros será o quê? Nossa hipotenusa. O próprio exercício disse que seno de 50 graus é aproximadamente 0,77. Então, ele já está nos direcionando que a gente tem que calcular. Quem que a gente tem que calcular? Seno. Então, ó, a solução do problema é resolvido desta forma. Representando esse triângulo retângulo aqui, eu tenho uma hipotenusa de 8 metros, eu tenho uma altura, que é o que eu preciso descobrir, e um ângulo de 50 graus. E o exercício diz que é um seno de 50. Seno de 50 é igual cateto oposto, que no caso é o H, dividido pela minha hipotenusa, que é 8, tá? Então, a gente vai ter aí, ó, isolando o nosso cateto oposto, que é o que a gente quer descobrir, que é a nossa altura, a gente vai ter que o H será igual a 8 vezes o seno de 50. Só que o seno de 50 é 0,77. Então, eu vou ter aí, ó, H é igual a aproximadamente 8 vezes 0,77. Então, a altura será de aproximadamente 6,16 metros. Dúvidas? Falta 2 minutos para a nossa aula acabar. Conseguiram compreender? Eu consegui. Ótimo. Então, eu vou fazer Eu chamada. também. Ah, que bom. Deixa eu organizar aqui para fazer a chamada de vocês. Ronisley. Presente. Eric Gabriel. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Raquel. Presente. Giovana. Presente. Ana Clara. Presente. Camila. Presente. E Jackson Emanuel. Presente. Então é isso, primeiro B. Primeiro C. Primeiro B. A gente se vê então amanhã, viu? Mais uma aula de matemática, né? Tchau, meninos.